Boa tarde, meus amigos. Que a paz de Jesus possa estar no lar de todos que estão me ouvindo agora, me acompanhando aqui pelo Facebook. Que possamos, nesta tarde, com o amparo, o amor do mundo espiritual maior, conseguirmos levar algumas palavras, algumas reflexões que possam nos consolar e nos ajudar nessa fase que nós estamos todos vivendo de isolamento social, e refletirmos um pouco no significado de toda essa experiência que nós estamos tendo. Um abraço aí a todos os meus amigos que me acompanham, pessoal do SECAP, do Recanto de Paz, da Casa da Prece, do PAF, do Semeador, Seara do Mestre, Seara Bendita, Casa de Fabiano, meus amigos da Fundação Bradesco, do Clarice Seco, do Maria Eugênia, meus familiares, meus amigos, a minha gratidão de sempre pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. Que Jesus possa envolvê-los em muita paz, em muita alegria, sobretudo em muita esperança nesses dias. E vamos trazendo aqui as nossas reflexões sobre esse período que nós estamos vivendo. Estamos aí aguardando só mais um pouquinho aqui para a gente começar a falar das nossas ideias aqui sobre essa fase que nós estamos vivendo. Uma boa tarde a todos aqui que já começaram, Adriana, Simone, Clenir, Roseli, Neuza, Verônica, um grande abraço a todas, viu? Que a paz de Jesus esteja com todos, que os seus lares estejam repletos de bênçãos. O pessoal do grupo da Seara? Sim. Conseguiu conectar? Grande abraço a todos. Senão vai dar retorno aqui, então. Então podemos já começando a falar, a trazer as nossas reflexões para essa tarde. Todos nós estamos aí passando por esse período que para muitos é um pouco ameaçador, para outros traz mais temor, mais tristeza, mais preocupação para o futuro. Eu ouvi recentemente uma frase dentro de um outro contexto, mas nós podemos trazê-la aqui para a nossa reflexão, que é a de que nós não estaríamos todos no mesmo barco. Na verdade, estamos na mesma tempestade, cada um em um barco diferente. E essa situação para expressar a forma diferente com que cada pessoa está vivenciando esse período. Eu penso que essa imagem do barco, ela é a mais representativa, né? Porque cada um de nós vai passar por esse período agora de uma forma diferente, ou já estamos passando, né? Naturalmente que tem pessoas com muito mais dificuldade do que nós temos as nossas próprias dificuldades, e às vezes ficamos muito preocupados, muito tensos com todas as questões, e vem notícias alarmantes, e nós vamos sendo tomados, às vezes, por algumas preocupações em função dessa avalanche de informações que nos chegam diariamente. E vamos tendo contato com as pessoas de diferentes meios, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade de comunicação muito grande com as pessoas através das redes sociais, os meios que já existiam, e as notícias vão chegando e vão tomando conta da nossa mente, né? A gente vai acompanhando uma série de acontecimentos, muitas lives acontecendo. Até hoje eu li algo bem engraçado que uma amiga do Facebook compartilhou, que tinha medo de abrir a geladeira e lá ter uma live acontecendo, porque realmente é o que está acontecendo com muita frequência. E nós ficamos, às vezes, cheios de informação, cheios de atitudes para serem tomadas e nós não sabemos muito o que fazer. Temos também uma série de convites que nos são feitos, muitos são, e eu acredito que todos que eu recebi são muito legítimos, de ajudas às inúmeras instituições que hoje passam por grandes dificuldades. Inclusive, eu estou depois compartilhando com vocês um pedido de ajuda a uma instituição de São Bernardo do Campo, que também precisa de muito do nosso auxílio. E muitas pessoas estão, assim, atarefadas dentro dos seus lares também, porque imaginaram que nesse período do isolamento social poderiam agora pôr finalmente em ordem
aqueles acertos, aquelas arrumações domésticas que já vinham há muito tempo sendo aguardadas e as pessoas não resolviam os seus problemas. Outros vão passando nesse período por outras sensações, outras experiências, se sentirem incapazes, impossibilitados de agirem. Se sentem, às vezes, ali confusos, preocupados em tantas coisas que eles tinham para resolver e se sentem incapacitados de resolver esses problemas. Essa é uma experiência que muitos estão tendo agora de outras pessoas que já vivem essas mesmas experiências. Quantas pessoas já não passaram por esses mesmos problemas que nós estamos aí enfrentando agora, de ter uma série de pendências para resolver e não conseguem? Pessoas que estão muitas vezes há muitos anos em asilos, em hospitais, em abrigos, ou que possuem alguma limitação que as impedem de agir por si próprias. De certa forma, nós estamos experimentando o que outras pessoas já vivem há muito tempo e nós estamos tentando descobrir o que fazer quando estamos, entre aspas, de mãos atadas. E, recentemente, estamos aí com mais um clima de instabilidade política no nosso país. Lembrando que temos que orar por todos os envolvidos. Essa é a conduta do cristão, essa é a conduta do espírita, não importa a denominação que nós abracemos para nos definir, mas todos nós somos, então, seres com o compromisso de, através das nossas preces, ajudar a todos os envolvidos nesses dramas. E cada um está vivenciando agora alguma dessas situações perturbadoras que eu relacionei, ou outras que eu não consegui pensar para a gente trazer na nossa reflexão. Eu acredito que cada um de nós poderíamos elencar uma série de situações preocupantes, como, por exemplo, a preocupação com o nosso futuro profissional, futuro econômico do país, e por aí vai. A quantidade de preocupações que nós temos realmente nesse período é muito grande. E se nós permitirmos que todas essas preocupações ganhem força, estejam ali nos preocupando, nós vamos ter muitas dificuldades, nós vamos nos sentir bastante perturbados, então. Dessa forma, só vou fazer uma coisa aqui para melhorar a conexão, só um minutinho. Parado, né? Vou tirar um minuto. E então nós vamos percebendo que nós temos aí as dificuldades a vencer e que elas dependem muito de como nós vamos atravessar esses momentos. O que nós não podemos esquecer é que todos nós estamos vivendo aflições e problemas que milhares de outras pessoas já viveram em outras épocas. Épocas de isolamento social, elas sempre existiram. Talvez não nessa proporção como nós conhecemos hoje, em que o mundo todo, em várias localidades, está enfrentando isso, mas a humanidade, ao longo da sua longa história, vem enfrentando muitos problemas, muitas dificuldades. Eu lembrei hoje daquelas condições, daquelas pessoas em períodos bem antigos ou até mais recentes, de cidades sitiadas, cidades cercadas por tropas inimigas e sentindo o medo ali da invasão e de toda a barbárie que poderia acontecer. Esse é um estado muito aflitivo que nem se compara com esse que, pelo menos a maioria das pessoas estão vivendo hoje. Em épocas passadas, próximas e bem distantes, a humanidade enfrentou, em maior ou menor proporção, os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. As mesmas aflições que nos preocupam, que nos trazem medo, são as mesmas que nós enfrentamos hoje ou no passado. Talvez em outras vidas nós já experimentamos essas sensações aflitivas como hoje nós vivemos. É provável que muitas pessoas que sentem muito medo hoje dessas ameaças possam trazer nos seus arquivos mais profundos da memória essas experiências traumáticas de outras vidas. E aí se explica por que tanto medo, tanto sofrimento. Outros talvez estejam despreocupados porque nunca vivenciaram nada igual. Mas é possível sim que a segurança que nós enfrentemos ou que nós guardemos hoje seja resultado da nossa experiência já. Nós vimos que de todos os traumas, de todos os problemas, e já trazemos talvez essa consciência em nós, de que nós já superamos muita coisa. Nós já passamos por muitos desses problemas e estamos aqui hoje
mais uma vez enfrentando as experiências que são necessárias à nossa evolução espiritual. Essas aflições, então, que nós vivenciamos hoje, são grandes oportunidades de crescimento individual e coletivo. Para todos hoje que experimentam aqui no mundo essas sensações do medo, da insegurança, das incertezas do futuro, tudo isso é oportunidade de aprendizado. Nós temos, pela doutrina espírita, a compreensão de que as dificuldades nos surgem não para nos derrotar, nunca elas vêm para nos fazer vencidos, mas para nos fazer vencedores. As dificuldades da vida são as grandes lições que nos fazem despertar todo o nosso potencial, todo o nosso grande poder que nós trazemos dentro de nós como uma grande possibilidade futura. Nós todos somos espíritos, então, que estamos vivendo o momento certo, a época certa, as experiências necessárias à sua evolução. Salvo aquelas experiências negativas que nós identificamos claramente que foram pelas nossas imperfeições que nós atraímos para a nossa experiência imediata. Muitas vezes a gente está enfrentando problemas que foi pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, foi pela nossa intolerância, foi pela nossa imperfeição que nós atraímos essas experiências. Porque nem tudo que nós experimentamos numa vida necessariamente era parte desse roteiro de aprendizado que nós temos a cumprir quando renascemos aqui na vida terrena. Muitas experiências que nós hoje vamos usufruindo é resultado das escolhas aqui nessa vida mesmo. Já tivemos oportunidade de falar sobre isso, mas é sempre, então, importante nós lembrarmos, então. Essas experiências todas negativas, então, elas geram em todos nós sensações, sentimentos, estados que são muito perturbadores. Muitas pessoas se entregam excessivamente a esses medos. Permite que esse estado aí de insegurança, de consciência dos perigos que nós sofremos, eles possam vir e tomar conta da nossa vida. O medo, embora ele possa nos auxiliar na nossa proteção, na nossa autodefesa, na nossa segurança, ele também é um fator de grande risco, como já falamos numa live anterior sobre isso, a influência poderosa que o medo tem de deter o nosso progresso. Então nós precisamos estar bem alertas de que esse medo que nós permitimos crescer em nós, ele pode nos trazer consequências muito negativas, então. E muitas pessoas passam por grandes momentos assim de ansiedade, de estar pensando como vai ser o seu futuro. Ficam numa grande expectativa de como serão os próximos dias. Nós podemos afirmar com muita tranquilidade: os próximos dias serão exatamente as experiências que nós teremos que passar. O nosso medo, a nossa ansiedade não vai mudar essa realidade futura. Pelo contrário, eles podem nos enfraquecer e nos tornar inaptos a vencer as dificuldades. E aí tomar também cuidado de não ter medo de sentir medo. Como diz uma canção aí, nós podemos ter o medo também como um aliado para o nosso crescimento, desenvolvendo em nós a cautela. Mas falava sobre essa questão da ansiedade, então. Para muitas pessoas, a ansiedade está além daquilo que seria aquela expectativa normal em relação a questões mais difíceis. A ansiedade já se tornou um caso que requer mais atenção, mais preocupação. Para essas pessoas eu posso dizer: continuem confiantes, mas busquem auxílio se perceber que a sua ansiedade vem angustiando, vem trazendo muito sofrimento. Não deixe de comunicá-la, de participá-la àqueles que possam te ajudar, porque nesses momentos nós precisamos contar realmente com a mão, com o apoio dos amigos, em especial dos profissionais da saúde especializados, a nos ajudar a entender as nossas emoções. Para todos aqueles que sentirem que está difícil vencer aí as nossas expectativas temerosas do dia a dia, procurem de alguma forma o auxílio. Não permita que isso tome uma proporção que mais tarde seja difícil de vencer. Há aqueles nossos irmãos também que estão em quadros de depressão, que até estão lutando, reagindo, procurando e estão no caminho certo. Aqueles que estão buscando as possibilidades corretas de tratamento junto à medicina, junto à terapia, psicoterapia, buscando o apoio das suas religiões,
seja na igreja, seja no centro espírita, todos eles estão, então, no caminho certo, que não podem desistir dessa busca de encontrar a paz, a saúde, não deixar de ter essa esperança. Eu entendo que nesses momentos mais difíceis, dos que atravessam esses períodos mais críticos de depressão, em que muitas vezes falta essa esperança. Mas confiem naqueles que os amam e esses tenham ali a convicção de que são momentos que serão superados desde que nos esforcemos em ajudar aí a todos que estão passando por isso. E tomarmos cuidado, então, com essas sensações, para que elas não tomem conta da nossa vida. Porque à medida que nós vamos permitindo esse crescer dessas emoções perturbadoras, ou dessas comoções que nos atrapalham a vida, não nos cuidamos, nós vamos permitindo que a nossa vida perca o rumo que deve ter. Nós vamos sendo levados pelas circunstâncias, pelos acontecimentos. Então, nós precisamos estar alertas aos sentimentos que nós vamos tendo e o que nós estamos compartilhando no dia a dia. Poderíamos apontar, assim, alguns caminhos para soluções desses períodos que nós estamos vivendo perturbadores, que surge muito medo, que surgem muitas inseguranças. Poderia dizer para vocês que uma das formas de nós alcançarmos aí um equilíbrio nesses dias, não permitindo que tantas demandas, tantas exigências tomem conta da nossa vida, que nós tenhamos o foco no que nós estamos fazendo a cada momento. Que nós realmente vivamos o momento que nós temos ali para experienciar naquela fase da nossa vida. Nós, embora estejamos muitos recolhidos em seus lares, nós precisamos ainda manter uma rotina, como nós tínhamos anteriormente. Se estamos fazendo o trabalho em casa por meios digitais, ou home office, para nós, professores, school office ou school home, estamos trabalhando também intensamente em casa, cheio de demandas, cheios de necessidades a atender, que a gente tente manter o nosso tempo dividido, dedicando-se àquilo que realmente importa a cada momento. Nós temos um horário de trabalho definido, nós temos que nos dedicar nesse tempo a esse trabalho, a esse compromisso profissional que nós temos. Nós temos um período que nós, antes desse isolamento, nós convivíamos com a nossa família, nós temos que resguardar esse período também de convivência no nosso núcleo do lar, ali onde nós residimos. Nós tínhamos um momento para nos dedicarmos à vida espiritual, aquele momento que vamos ao centro espírita ou íamos à igreja, o momento que fazemos as nossas leituras ou as nossas preces. Nós devemos, então, fazer o quê? Continuar tentando manter essa rotina. No mesmo dia, no mesmo horário que nós tínhamos essas atividades, nos conectarmos mentalmente a essas experiências. Isso é muito importante, isso tem um valor muito grande para nos preservar de que essas emoções perturbadoras não tomem conta de nós. Se nós ficarmos, por exemplo, conectados às redes sociais, aos noticiários, à internet o tempo todo, nós estaremos numa situação bastante complicada, porque nós estaremos sendo bombardeados por muitas informações e muitas delas não serão adequadas para nos sustentar nesse período de aparente ameaça que nós vivemos. Uma outra recomendação que poderíamos trazer hoje é nós tentarmos aí fazer de tudo para evitar essa ideia de que temos que nos superar o tempo todo, de que nós somos capazes de vencer quaisquer dificuldades instantaneamente e atender a todas as demandas que nos impõem. Nós vamos entender que nós temos limites, e mesmo uma pessoa de muito boa vontade, ela reconhece que há experiências na sua vida que ela precisa dizer não, está além das minhas forças, eu não consigo, eu não estou conseguindo atender a tanto que me pedem. Isso é algo importante, porque nós podemos nos iludir e acreditar que nós podemos atender a todos que nos requisitam, a todas as situações que se apresentam, e nós vamos perceber que nós não temos essa capacidade toda. Tentar buscar e superar os nossos limites é uma meta de evolução, mas nunca nos iludirmos de aceitar mais encargos, mais responsabilidades do que aquele que nós somos capazes de atender. Equilíbrio, bom senso é fundamental na trajetória evolutiva de todos nós. Sabemos aceitar as responsabilidades
na proporção que nos sentimos capazes de atendê-las. E algo importante também para nós termos essa passagem por esse período do isolamento social com mais tranquilidade, com mais segurança, é preservarmos a paz onde estivermos. Emmanuel, sábio benfeitor, que foi o guia espiritual de Chico Xavier, trouxe inúmeras recomendações sobre as várias ações humanas, as várias possibilidades do homem agir no mundo. Uma dessas recomendações é essa: em qualquer crise da existência, conserva a calma construtiva, de vez que os vossos estados mentais são contagiosos, e asserenando os outros, estaremos especialmente agindo em auxílio a nós. Isso é algo que nós temos que nos preocupar bem, o quanto nós podemos, dentro do lar, estar permitindo que os nossos estados perturbadores participem da vida das outras pessoas, o quanto nós vamos contagiá-los com essas perturbações que são próprias nossas, essas sensações perturbadoras. É importante que nós lutemos contra essa tendência que nós temos, às vezes, de querer responsabilizar as pessoas pelos problemas que nós vivemos, transferindo a nossa responsabilidade pelas situações, ou não percebendo que as pessoas estão, assim como nós, também perturbadas, também confusas. Nós, muitas vezes, com um momento de silêncio, diante da dificuldade daquela pessoa que nós estamos convivendo diariamente, nós conseguimos atrair para nós uma paz, ao contrário do que seria nós tentarmos retrucar, tentarmos rebater a posição do outro e ali acirrar e atiçar ainda mais um conflito com a pessoa. E aí nós passamos ali um período desgastante com essa pessoa que é muitas vezes uma pessoa muito cara a nós, e isso acaba tumultuando nossos relacionamentos, criando mágoas e trazendo mais problemas para nós. Mas como que nós vamos cultivar essa paz, Antenor? Como que a gente vai tentar estabelecer esse clima de paz na nossa vivência familiar, no grupo que nós fazemos parte? O que nós podemos fazer? Para preservar a paz interior, nós devemos nos conscientizar, no sentido de crer racionalmente, de compreender algumas questões importantes da nossa existência. A primeira delas é nos conscientizarmos de que somos espíritos imortais. Nós temos o infinito pela frente. Se não der para realizarmos tudo nesta vida, nós continuaremos no futuro. Nós teremos novos dias, lindos, iluminados, propícios às nossas realizações. Um dia, uma semana, um ano, uma década de estagnação não significa que a nossa possibilidade de vida acabou. Existe muito ainda a ser feito. E mesmo quando a vida nos limita em algum aspecto e que nós nos sentimos incapazes de sermos felizes, nós ainda temos essa possibilidade. Quando nos sentimos incapazes de realização, nós ainda temos essa possibilidade. Basta que não nos entreguemos ao desespero, à amargura, que muitas vezes bloqueiam a nossa mente as sugestões renovadoras que vêm do mundo espiritual. Muitas pessoas não encontram saídas dos seus momentos de confusão, presas nos labirintos das dificuldades da vida, porque elas estão cegas, olhando apenas para o problema, não estão olhando além dele, além das situações negativas que estão vivendo. E essas pessoas bloqueiam a sua possibilidade de realização. Por isso que a gente não deve permitir que um dissabor na vida contamine toda a vida. Algo não pode estar dando certo, por exemplo, na nossa vida profissional. Isso não significa que nós vamos ser totalmente infelizes, porque nós temos outros aspectos da vida a cuidar. Familiar, as nossas relações de amizade, as nossas possibilidades de crescimento intelectual, cultural. O fato de um setor da vida não estar dando certo não significa que a nossa vida está dando errado. É apenas aquela experiência que não foi positiva. É apenas aquele momento. E se nós soubermos utilizar aquela experiência como uma oportunidade de aprendizado, nós vamos transformá-la da experiência negativa para a experiência positiva. Tudo depende muito da forma como nós vemos. E se nós nos vermos como espíritos imortais, nós vamos reconhecer que nós temos o infinito pela frente. Nós não precisamos nos preocupar que a nossa existência está ameaçada.
Nós podemos sim ter medo da morte física, mas espiritualmente nós somos seres imortais. Estamos destinados a uma glória imensa, a uma perfeição relativa que nos cabe como criaturas. E um dia partilharemos de uma vida grandiosa, de uma vida espetacular, que nós já podemos experimentar parcialmente na vida terrena. Todas as vezes que a gente sente o amor intenso pelas pessoas que compartilham a nossa vida, até pelos nossos animais de estimação, nós estamos partilhando dessa grande alegria que nos está reservada para o dia que formos espíritos perfeitos. Todas as vezes nós ficamos felizes de ver uma obra do bem acontecendo, alguém que resolveu um problema, alguém que estendeu a mão a algum necessitado, uma situação complicada que foi resolvida para a sociedade. Quando a gente sente essa felicidade, já é a experiência dessa vida futura que nos aguarda. Um dia nós experimentaremos esses estados de emoção, de felicidade, permanentemente. É a glória do Espírito que atingiu a perfeição, de ele entender que tudo está sob as ordens do Criador, que tudo está regido por leis sábias, soberanas, justas. Quando a gente tem essas ligeiras tomadas dessa consciência de que tudo flui de acordo com a vontade divina, nos sentimos fortalecidos, confortados nesse momento, nós estamos experimentando um pouco desse futuro que nos aguarda também. Então nós já podemos desde já vivenciar isso. Então tomar essa consciência de que somos espíritos imortais nos ajuda a lembrar que essas bagatelas do dia a dia, elas não merecem o nosso desgaste. Alguém que foi rude, que foi indiferente ao nosso problema, alguém que foi insensível a nós, tudo isso é um nada comparado com o que a vida nos oferece e aquilo que nós podemos aguardar dela. Então, dessa perspectiva de nos vermos como espíritos imortais, nós vamos percebendo que são tudo questões pequenas, passageiras da vida. E nós precisamos lembrar também que nós já vivenciamos momentos tão difíceis ou mais do que o presente. Nossa longa jornada de espíritos que vão ao longo de muitas vidas, evoluindo, aprendendo, crescendo, nós já vencemos inúmeros obstáculos, inúmeros problemas. Quantas vezes vencemos a morte pelo processo da reencarnação? Inúmeras vezes. Nós somos seres triunfantes já, porque nós estamos hoje bem melhor do que nós já fomos no passado. Imagine há 10 mil anos atrás, éramos todos seres ainda muito mais primitivos, muito atrasados do que nós ainda possamos nos considerar hoje. Hoje, se a gente se compadece por alguém que está passando por necessidade, já indica que a gente tem um grande valor. Hoje, se nós amamos o trabalho e fazemos ele com integridade, com correção, já indica um grande progresso espiritual da nossa parte. Se nós já somos capazes de sermos honestos em pouco ou em muito, nós já somos espíritos vitoriosos sobre muitos aspectos. Então, nós somos espíritos que já vencemos muitas dificuldades, muitos impedimentos. E não há dúvida de que os problemas que nós temos hoje e que teremos no futuro, eles todos são proporcionais às nossas forças. Todos eles nós venceremos com fé, com confiança, com determinação de permanecermos fiéis ao bem. Uma outra possibilidade de nós preservarmos essa paz interior tão fundamental para vencermos as dificuldades é lembrar que as soluções para os nossos problemas já existem. No plano divino das ideias, tudo aquilo que é a solução para qualquer problema humano, ele já existe. Cabe a cada um acessar esse plano divino. Cabe a cada um de nós, através da nossa mente, do nosso pensamento, em oração, buscarmos a inspiração divina para encontrarmos essas soluções. Todos nós temos essas experiências em que nos momentos mais desafiadores de nossas vidas, as nossas orações foram ouvidas e nós recebemos não a resposta que nós queríamos, mas a resposta que precisávamos para aquele momento. Se nós tivermos confiança, nós conseguiremos vencer os obstáculos, porque as soluções virão, as respostas aos nossos dilemas, elas se apresentarão. Muitas vezes elas não se apresentam de uma forma muito objetiva, muito clara, que é para não tirar de nós o livre-arbítrio. Mas elas vêm com uma sugestão,
uma ideia, uma inspiração, uma força que nos leva a acreditar: se eu fizer assim, vai dar certo. E isso acontece porque realmente nós somos atendidos. A promessa de Jesus do buscar e achareis, que bata a porta e ela se abrirá, não foram promessas vazias. Aquela que ele nos ensinou de que podíamos pedir o pão, o alimento a Deus, essas promessas, então, daquilo que é essencial à nossa vida, tudo que nós pedirmos iremos sim conquistar, desde que estejamos dentro desse espírito de aceitação, aceitar aquilo que realmente nos importa. Outra forma de vencermos as dificuldades e preservarmos a nossa paz interior é reconhecer que nós trazemos uma força interna que pode estar num estado ainda latente, não descobrimos que temos essa força, e muitas experiências da vida nos faz relembrar que nós superamos momentos difíceis, em que nós não imaginávamos de que nós, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, nós encontraríamos solução para os nossos problemas. E nós acabamos encontrando. E ela também está em germe, está no início. Nós estamos vivenciando experiências desafiadoras justamente para que elas possam nos tornar aptos a sermos criaturas fortes, imbatíveis no futuro. Toda essa conscientização de quem realmente nós somos é o que pode nos ajudar a preservar a nossa paz. E ainda podemos dizer com muita tranquilidade de que a natureza dos pensamentos que nós cultivarmos ao longo do dia é que vai nos fortalecer numa disposição de estarmos vivendo em paz com as pessoas. Muitas pessoas não percebem que os seus pensamentos de ordem inferior, associados muitas vezes aos desejos mais inferiores que nós sentimos, às nossas ambições mais mesquinhas, às nossas preocupações mais assim infantis do ponto de vista espiritual, todos esses pensamentos conturbados, aquilo que nós vamos nutrindo, que é de natureza claramente inferior, todo o conteúdo que denigre a vida, ideias pessimistas, ideias de ódio, de rancor, de disseminar a separação entre as pessoas, as ideias que são fundamentadas em preconceito, em discriminação, em julgamentos, todas elas são ideias de natureza inferior que geram pensamentos que acabam alimentando um estado perturbador em nós. Falamos já sobre isso numa live anterior também, de que nós, quando, através dos pensamentos, nos conectamos a outras pessoas que igualmente pensam essas mesmas ideias inferiores e ficamos nos alimentando mutuamente. E nisso nós só vamos colher tudo aquilo que é de natureza inferior e inadequada à nossa existência e ao nosso progresso. Então, preservar a paz interior também passa necessariamente pela preservação dos pensamentos que nós temos. O cultivo dos pensamentos edificantes é fundamental, então, para que mantenhamos a paz, e da paz o equilíbrio, e do equilíbrio o aproveitamento das experiências. E, por fim, podemos dizer que, para estarmos bem no meio onde vivemos, nós podemos claramente cultivar a oração. A oração é uma ligação poderosa que nós temos para estabelecer o nosso contato mais próximo com Deus. Nunca estamos apartados de Deus. Deus está presente em todos os lugares, a todos os momentos, e não apenas como ideia no homem. Mas quando o homem tem o seu pensamento voltado a Deus e o reconhece, ele se liga mais profundamente. Ele passa a experimentar algo diferente na sua existência. Ele sente que uma força o sustenta, o conduz e o encaminha. E isso é o que garante o nosso êxito. As nossas forças pessoais ainda são muito pequenas. Todas elas são ainda insuficientes para nos garantir a paz. Ainda necessitaremos sempre, mesmo quando nos tornarmos espíritos puros, dessa força poderosa que é a mente de Deus sustentando toda a sua criação. Estar conectado a Ele através da oração é o reconhecimento da sua existência, é a súplica no momento da dor, é o louvor no momento da alegria em que percebemos a grandeza da sua obra, é o pedido quando nos solidarizamos pelos nossos irmãos que sofrem. Tudo isso é conexão com Deus, tudo isso é ligação com a mente superior, que idealizou e que controla todo o universo.
E quando estamos em oração, nós nos conectamos com as mentes que já evoluíram mais do que a nossa, os espíritos superiores, homens e mulheres que venceram os obstáculos que nós já vencemos e que trabalham no universo levando essas mensagens de paz, de esperança, inspirando as ideias positivas em todas as pessoas de boa vontade. Oração é o pensamento positivo, então. Mesmo o ateu, quando ele tem ideias positivas, ele está em oração. Ele só não sabe disso, mas ele está em comunicação com tudo que há de belo, de harmonioso, de glorioso no universo. Ele também ora sem saber. A pessoa que idealiza o bem e o planeja também está em oração. Também está buscando essa fonte de vida superior. Também não sabe que está fazendo isso, mas está buscando Deus ao seu modo, com a sua forma de interpretar essa experiência, então. E para nós consolidarmos essas reflexões da tarde e pensarmos no que realmente importa para a nossa vida, em meio a tantas demandas, tantas solicitações, tantas preocupações e tantos problemas, queria lembrá-los de duas passagens muito belas do Evangelho de Jesus, como todas as passagens do Evangelho são. Certa vez, quando Jesus caminhava com os discípulos, pararam na casa de Marta e Maria, duas irmãs. Marta convidou Jesus para tomar a refeição ali no seu lar, e ela, toda preocupada, estava ali fazendo os preparativos para atender então Jesus e os discípulos, enquanto que a irmã dela, Maria, ficava ali prestando atenção nas lições que Jesus estava transmitindo. E Marta ficou um pouco incomodada com aquela experiência, né? Ela tão preocupada com os afazeres domésticos e Maria ali sentada ouvindo Jesus. E aí Marta se dirigiu a Jesus e falou: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Quer dizer, Jesus, está vendo ela aí te ouvindo e eu aqui trabalhando que nem doida, correndo para lá e para cá, fazendo tudo sozinha? E aí Jesus, na sua sabedoria incrível, ele diz para Marta o seguinte: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Jesus não estava tão preocupado que naquele momento o alimento fosse servido para os discípulos, nem para ele. Porque o importante naquele momento estava sendo feito, que era transmitir as mensagens consoladoras, as instruções orientadoras que os discípulos estavam recebendo, e Maria estava absorvendo aquilo, ela tinha escolhido naquele momento a melhor parte. Marta não percebeu que, embora as tarefas do lar fossem importantes, aquele momento com Jesus tornava qualquer situação secundária. É assim que nós estamos fazendo às vezes com a vida. Nós estamos preocupados com uma série de situações secundárias, sem tanta importância, situações que elas podem ser necessárias em alguns momentos, mas não em momentos cruciais da nossa vida. E nós esquecemos de fazer aquilo que realmente importa. Vou dar um exemplo bem prático para os meus irmãos espíritas. Eu acredito que os meus irmãos das outras religiões também têm práticas semelhantes. Nós temos a prática do Evangelho no lar. Uma vez por semana, num horário determinado, lemos as lições de Jesus interpretadas à luz do Espiritismo, comentamos e oramos. E muitas vezes a gente pensa, esse momento ele é secundário, eu não preciso vivenciá-lo agora, eu tenho outras coisas para fazer. Eu estou dentro de casa, eu nem arrumei o guarda-roupa ainda, então eu faço o Evangelho semana que vem. Nós, quando agimos assim, nós não percebemos ainda que o mais importante naquele momento era aquele compromisso espiritual que nós temos com o nosso Evangelho no lar. Ou quando a gente deixa a nossa tarefa espiritual, que nós temos compromisso com ela, porque nós temos outras coisas que poderiam ser feitas em outros horários. Nesse momento nós estamos agindo como Marta, preocupado com aquilo que é secundário e não com aquilo que realmente é importante. Jesus nos deixou claro que nós temos algo mais importante a fazer a cada momento e nos cabe fazer a boa escolha, escolher realmente aquilo que nos cabe, que é mais importante no mundo. Podemos ter certeza que diante de tantos compromissos que nós temos sempre algo que tem prioridade.
E às vezes a gente tem uma resistência a atender a essa prioridade, porque nós estamos perdidos com a nossa rotina, com o excesso de trabalho, ou até com as obrigações desnecessárias que nós acreditamos que são importantes. Então fica essa lição do Evangelho de Lucas, do capítulo 10, para que meditemos. E trazer a reflexão também das aves e dos lírios dos campos. Uma colocação de Jesus belíssima que nos fala sobre a providência divina. De que Deus, assim como Ele supre as necessidades dos seres mais inferiores da criação, seja a erva do campo, seja o animal, nós também somos supridos em tudo que nós necessitarmos. Os recursos para o nosso bem virão. E nós não podemos permitir que o medo dele faltar no futuro tome conta de nossas vidas. Essa passagem belíssima, ele nos coloca no final assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós temos que estar convictos de que nós temos que atender os nossos compromissos do dia, da semana, do momento que nós temos definido para eles. Os problemas que virão no futuro também terão a possibilidade de junto vir as soluções. Não podemos nos angustiar pelo que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 mês. Temos que viver o dia presente. Ele, no final dessa colocação, que está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Basta a cada momento o compromisso, a responsabilidade que nós temos a atender. Porque nós não podemos viver o amanhã no presente. Nós podemos deixar de viver o presente, que vai no futuro nos cobrar mais esforço, mais dedicação. Então, com essas mensagens do Evangelho, com essas reflexões, espero que possa ter contribuído para que vocês tenham outras ideias, outras reflexões e possam se sentir fortalecidos, amparados, assistidos no seu amor, na sua bondade que verte abundante de Deus. Não nos esquecermos, nós somos seus filhos, bem cuidados, amorosos ou não, mas Jesus, em nome de Deus, cuida de toda a humanidade. E nós estamos todos com a grande possibilidade de vencermos essas experiências desafiadoras do presente, desde que mantenhamos a paz interior e a paz onde nós estivermos. Aqui a minha amiga Andréia, ela manda a seguinte pergunta, então. O que pensar da situação atual em que alguns desacreditam do que está acontecendo? Outros se posicionam politicamente e agem de acordo com o isolamento social ou não, de acordo com as suas convicções políticas. Outros ainda em preocupações econômicas, sobrepõem o próprio cuidado com a vida. Contudo, todas essas posturas afetam a cada um de nós, porque nessa pandemia estamos intimamente entrelaçados. Venho pensando, será que existe uma tarefa de conscientização e educativa a ser realizada? Certamente, Andréia. Todos nós estamos, em todas as experiências, em um processo de aprendizado, estamos nos educando. Os nossos irmãos que não se conscientizam das informações mais corretas, e isso é discutível, qual é o ponto de vista certo? Isso nós precisamos estar estudando, nos conscientizando, buscando diferentes fontes de informação para atingirmos uma síntese nossa, uma explicação que nos atenda realmente às nossas necessidades. Todos nós responderemos por todos os nossos atos sempre. Quando negligenciamos por preguiça, por má vontade, porque nos compactuamos com ideias que temos afinidade, nós responderemos coletivamente. Falamos das provas coletivas já. Todos nós que aderimos a qualquer movimento, não importa a cor política que dê a esse movimento, o nome que dê a ele, nós sempre seremos solidários e responsáveis pelas consequências positivas ou negativas que deles advir. Então nós precisamos estar cientes disso, não nos deixarmos levar pelas informações superficiais que nos chegam.
Nós devemos realmente estar procurando nos orientar, nos conscientizar, nos educar, estarmos buscando cada vez mais a compreensão da realidade que nós estamos vivendo. Isso é fundamental para a nossa experiência evolutiva, então. Nós temos muito a aprender com essas experiências todas, muito mais do que nós somos capazes de analisar. Então, peçamos a Deus essa consciência maior para alcançarmos esse entendimento. Já vamos para o encerramento das nossas colocações, então. Queria convidá-los a todos, mais uma vez agradecendo aos amigos, aos colegas de tantos setores, a pessoas que compartilham conosco tantas ideias, tantas expectativas de um mundo melhor, companheiros de tantos ideais na educação, no espiritismo e na sociedade. Queria convidá-los todos agora, então, a um momento de prece, de união com Deus. Quem sentir à vontade, possamos todos, então, com os olhos fechados ou não, com a serenidade em nossas mentes e em nossos corações, buscarmos nos ligar a essa ideia suprema da existência humana, Deus. A inteligência que é a origem e a causa de todas as coisas. O pai ou a mãe amorosos que nos conduz e nos encaminha a nos tornarmos um dia seus filhos perfeitos. Senhor, como já temos nos dirigido a vós há tantos milênios, pedimos mais uma vez, Pai, que nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, nos defendendo de tantas perturbações do caminho, de tantas distrações que às vezes nos fazem paralisar em nossa evolução. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos a vossa proteção não somente a nós, mas a todos os nossos irmãos que nesta hora estão de alguma forma ligados a essas ideias, que estão em comunhão de pensamento conosco agora. Que eles possam se sentir fortalecidos, Senhor, renovados em suas vidas. Que seus medos, suas aflições, seus temores, sua sensação de fragilidade, possam ser apenas, Senhor, um instante em que se conectarão em definitivo a vós e que possam se sentir fortalecidos e renovados para as suas vidas, para as suas experiências. Pai de amor infinito, te pedimos por toda a humanidade, nossa grande família, em tantos locais onde passam nossos irmãos por experiências muito mais desafiadoras do que as nossas, Senhor. Que o Senhor possa levar a esperança, a consolação, a renovação nessas vidas, Senhor. Em tantas ruas onde pessoas deitam esquecidas, abandonadas por seus irmãos, consumindo sua vida em drogas, em vícios. Outros tantos reclusos em meios de dor e sofrimento. Outros anestesiando o seu sentido através do álcool, das drogas. Outros planejando o mal. Que todos eles, Senhor, possam ser renovados, transformados, que suas consciências possam ser despertas, Senhor. Que possam ser tocados pelas ideias do amor, do bem e da caridade. Que possa haver renovação nas vidas, Senhor, de tantos que se sentem cansados, abatidos, oprimidos. Que possa nascer da fé a força para se tornarem vencedores em suas provas, em suas expiações.
Nós pedimos, Senhor, que pensamentos de amor, de paz, de conciliação, pensamentos de respeito, de honra, de integridade, possam envolver a todos os homens e mulheres que lideram, que administram, que governam, que legislam, que julgam, que eles possam ser sustentados, Senhor, no bem. Que as falanges amorosas do mundo espiritual, espíritos puros, trabalhadores do Cristo, possam envolver a todos, nos sustentando nessa grande fase de transição que nos encontramos. E agradecidos por tudo, Senhor, pela bênção da vida, pelo mundo maravilhoso que habitamos, pelos nossos irmãos menores que compartilham a experiência terrena conosco, em nossa casa planetária. Que saibamos amar e respeitar, Senhor, essa obra divina que é o nosso planeta. E todos juntos, num grande exército do bem, possamos trabalhar pelo bem onde estivermos. Ainda que as nossas ações sejam consideradas pelos outros pequenas e desprezíveis, que ainda assim, Senhor, possamos ofertar algo de nós, ainda que muito pouco, em favor da paz, da harmonia e do bem de todos que pudermos ajudar. Graças te damos, Senhor, por tudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Tenham todos, então, uma semana abençoada, repleta de paz, de muitas possibilidades de criarmos o bem onde estivermos. Um grande abraço a todos.